Olá, eu sou Geraldo Almeida. Essa nossa conversa vai ser como trabalhar a tabuada à luz da neurociência. Vamos juntos, espero que vocês aproveitem bastante essa nossa conversa de hoje. Bom, então nós vamos começar o entendimento de como fazer um code tabuleiro. Na verdade, eu estou usando 9 retângulos, de cores diferentes. Caso a professora, ou o pai, ou a mãe, ou a pessoa que vai trabalhar com a criança tenha 9 retalhos diferentes de papéis, podem ser 9 diferentes. Caso não tenha, o importante é que a criança perceba que ela tem 9 casas diferentes, de cores diferentes, com esses espaços aqui para dividir uma casa com a outra, porque é isso que vai fazer com que ela faça a associação. Lembrando que esse code tabuleiro é para trabalhar tabuada, e neste tipo de tabuada nós temos vários conhecimentos associados à neurociência. Como, por exemplo, nós estamos associando o material sinestésico, que são os manipuláveis, que eu vou estar usando isto daqui. Então eu tenho material manipulável ou sinestesia. Eu tenho material visual, que eu vou usar daqui a pouco, que são estes materiais, ou seja, a tabuada solicitada. E tenho material auditivo. Então isso faz com que a criança tenha atividade no lobo frontal, onde nós temos linguagem e pensamento, atividade no lobo occipital, onde nós temos imagem, e atividades de outros lobos que estão envolvidos neste manuseio do tabuleiro. Na sala de aula, uma coisa que eu acho bastante interessante é a professora fazer este code tabuleiro dentro de uma tampa de caixa de sapato. E por que eu penso isso? Porque dentro de uma tampa de caixa de sapato eu protejo para as laterais, Então a lateral vai ficar levantadinha assim, e aí não cai, porque eu posso manipular aqui tanto com tampinhas, quanto com tampas de garrafa PET, ou com carocinhos ou grãos, enfim, o material que vocês tiverem lá. Eu estou usando esses pinhões aqui, porque é uma época que tem muito disso no Paraná, então qualquer material que a gente tenha lá disponível. Então vamos começar o trabalho com o code tabuleiro para ensinar a tabuada para a criança. Primeiro conhecimento que a criança precisa absorver para conseguir fazer a tabuada no code. Ela tem que lembrar que cada casinha dessa corresponde a um morador. Ou seja, você vai construir com a criança a seguinte metáfora. Imagine Gabriel, por exemplo. Imagine Gabriel que nessa rua eu tenho a primeira casa, a segunda casa e a terceira casa. Agora imagine Gabriel que na primeira casa more uma pessoa. Imagine Gabriel que na segunda casa more também uma pessoa. E imagine Gabriel que na terceira casa dessa mesma rua também more uma pessoa. Então, na verdade, eu tenho na primeira casa um morador, na segunda casa também um morador e na terceira casa também um morador. Quantas casas eu estou usando? 1, 2, 3. E quantos moradores eu tenho em cada uma? Um morador. Qual a tabuada que eu tenho aqui? Então, eu tenho 1 vezes 1, 2 vezes o 1, 3 vezes o 1. Então, se eu tenho o 1 repetido 3 vezes, eu tenho aqui a tabuada do 3, uma vez, 3 2 vezes, 3 3 vezes. Então, quanto que é 3 vezes 1? 1, 2, 3. Agora imagine vocês que eu quero fazer esta tabuada. A professora então pergunta para a criança quanto que é 3 vezes 3 e a criança tem que executar esta operação usando o code tabuleiro. Então vejamos, o primeiro representa a quantidade de casas que a criança tem que usar. Então ela sabe que tem que usar uma casa, 2 casas, 3 casas. E em cada casa tem que ter 3 moradores. Portanto, olha lá, na primeira casa que ela tem que usar, 1 morador, 2 moradores, 3 moradores. Então ela já tem uma casa dessas, ela tem uma casa dessas 3 usada. Vai fazer a segunda casa desse 3, 1 morador, 2 moradores, 3 moradores. Mas a solicitação é usar 3 casas, então ela tem que usar mais uma ali. E em cada casa tem que ter 3 moradores. Então vamos compor lá, 1 morador, 2 moradores, 3 moradores. Então vamos ver se fizemos a representação correta. Primeiro a criança tem que entender que o primeiro número é a quantidade de casas a ser utilizada. Está correto? 1 casa, 2 casas, 3 casas. Segunda representação é a quantidade de pessoas vivendo em cada casa.
uma pessoa, duas, três pessoas, uma, duas, três, uma, duas, três. Então eu tenho 3 casas vezes 3 moradores. Quanto que é 3 vezes 3? A criança no primeiro momento pode fazer de unidade em unidade. 3 vezes 3 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quer conferir? Basta ela virar o cartão e lá tem a resposta correta. E, portanto, ela está construindo um conceito matemático baseado em representação visual, manipulação de material sinestésico e a visualização de material gráfico. São essas 3 formas diferentes de linguagem que vão fazer com que a criança vá fixando a tabuada a partir do code tabuleiro e, portanto, usando os conhecimentos de neurociência. Vamos para mais um exemplo, só para a gente fixar bem. Eu agora vou fazer uma outra tabuada, um pouco mais difícil. Imagine que eu tenho agora 5 vezes 8. Só recordando, a primeira representação é a quantidade de casas, então eu preciso de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou utilizar até esta daqui. E quantos moradores em cada casa? 8. Claro que dá um pouquinho mais de trabalho, mas a criança tem que construir essa representação. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira casa está completa? Sim, ainda faltamos 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos que fazer 5 casas. Já cumprimos 2. Ainda estão faltando 3. Vamos continuar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais uma casa completada, precisamos de 5, temos 3, vamos para a quarta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora vamos para a última. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos ver se fizemos a representação correta. Precisamos de 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Em cada casa, 8 moradores. Já conferimos todos. E agora, quanto é 5 vezes 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40. 5 vezes 8 é, então, 40. A criança pode trabalhar, inclusive, com probabilidades. Isso é muito importante enquanto conceito de matemática. Para ela não ter que contar todos eles de um por um, o que daria para ela, além da demora, uma falta de probabilidade, de raciocínio lógico-matemático e de outros conceitos importantes em matemática, nós também podemos trabalhar com probabilidade. Se ela numa casinha tem 8 e 8 faltam apenas 2 elementos para 10, olha que coisa interessante. A criança pode fazer por tentativa. 8 faltam 2 para ela chegar até 10. Portanto, se ela tem que ter isso 5 vezes, olha, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta possibilidade para chegar até 10. Se ela tivesse 10 na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta, obviamente nós teríamos aqui 50. No entanto, olha como que fica fácil dela perceber. Se eu tivesse 10 em cada um, seria 50, mas eu só tenho 8, portanto tem 2 a menos em cada um. Fica mais fácil dela perceber 2, 4, 6, 8, 10, portanto, ela tem que fazer menos 10. E aí, se ela coloca 50 menos 10, ela também vai chegar a esse resultado que é o 40. Portanto, professor, nunca perca essa oportunidade de mostrar para a criança probabilidades, tentativas, vários processos de estimulação para que ela possa chegar no entendimento da tabuada e não na decoreba da tabuada. Então é só treinar bastante o code tabuleiro, é só desenvolver o trabalho com bastante paciência junto às crianças, usar tampinhas, materiais alternativos, fazer um tabuleiro bastante colorido e no mais, como eu sempre digo, educar é sempre um ato de persistir com delicadeza.